Fala família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Mídia repercute vitória importantíssima que mantém o Flamengo na liderança. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão, se inscreva no canal. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vamos começar então a fundo o Flamengo. Que vitória foi essa contra o Mirassol? Vitor Birner, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é para o torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, de 19, 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada, fez um jogo duro contra o Flamengo hoje, que se sentiu privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país, que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols. Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols, o Flamengo 8. Aí você me pergunta se o Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que ajudaram. Você me pergunta se a torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador. Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade. Mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que o torcedor pode esperar um futebol mais bonito. Agora, não dá para estar insatisfeito com os resultados e nem com o desempenho, na minha maneira de ver. Essa é a minha avaliação, obviamente, eu respeito as diferentes até agora, porque o calendário aqui é insano, o Flamengo se desgastou num período em que outras equipes se prepararam fisicamente, tecnicamente, taticamente, e o Flamengo continua sendo uma equipe muito difícil de ser vencida. E o futebol está longe, mas bem longe mesmo de ser ruim. Nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi pro Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear. Se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Pra gente aproveitar a imagem. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel principalmente começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, e você vem alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta para frente da área. O Gabriel atento, o Mirassol estava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos para cá, começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola para frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais, o torcedor mais ainda porque é passional.
não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. E é bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construir, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato ficando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar a idade 4 no Maracanã, festa naquela. Não! O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui, no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso, talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer, proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, eu tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Não fez porque tem problema de finalização. 1-0, não, e 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogo na Colômbia. Então tem hora que a gente vai respirar. E como o São Paulo não tem chance de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance de São Paulo ganhar um título é a Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que, se continuar nesse nível, será superior às de 2019 e eu discordo que aquela temporada, para mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável, mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 muito? Eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado. Né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho para o Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? O Brasil de... Parabéns ao Mirassol, à fornecedora. Fantástico. Ideia fantástica, homenagem fantástica. Careca. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer. Né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né, do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT, ali conseguiu o terreno para fazer o CT. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado, não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta. Na semana... Bem lembrado. Então. E aí você descansa na semana que vem, bem. Vitor me corrige. E na outra? Volta com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal estava no banco já hoje, né? Mas aí eu não sei se também...
Saúl no Arrasca? Eu acho que sim. Eu acho que o Saúl talvez fosse pra mim na linha de volante, Vitor. Mas Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem. O Everton Araújo, especificamente, pega muito bem pra marcar, pra tirar espaço. Mas quando a bola bate no pé que precisa olhar pra frente, Então, talvez o Saúl vai te dar Eu um acho que pouco pode mais jogar na que o esquerda, de Arrasca. segundo, pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei o que o Léo pensa. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Com bola. Porque Sem bola, eu achei que eles eles tiraram foram o meio do- fundamentais, isso. né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas eu achei o Flamengo um time com zero verticalidade para amar jogadas, e isso, em alguns momentos, foi sim muito problemático. Aí o problema é repor o Jorginho. Né? Então, O papel que o Jorginho faz não tem. O Jorginho suspenso nesse sábado, né? Sim. Realmente, o Jorginho é um cara extra classe, né? O Jorginho é um cara que... O Jorginho é um jogador de nível internacional, né? Aí realmente não tem Alto outro. nível internacional. O Saúl não poderia ser esse cara? Não. É também uma acho que característica totalmente diferente. O Saúl também é um jogador criativo, mas assim, o Jorginho é um cara que vê o campo de frente e a capacidade dele de enxergar o jogo e distribuir é pra Passe longo redondo, por ali- baixo. E tá jogando muito, né? Sim. Muito, eu digo, de várias partidas, até mais do que muita gente esperava. Não, e ali o problema é não ter Jorginho e não ter Pulgar. O Pulgar era o cara que poderia também fazer algo parecido, com uma característica até diferente, né? O Pulgar consegue até chegar mais para finalizar de longe, o Jorginho é esse distribuidor, mas ainda assim foi um jogo à altura de tudo que se esperava, de um time em ascensão como o Mirassol, em quinto, do líder do campeonato, 38 finalizações, os dois goleiros trabalhando e trabalhando bem, os atacantes ali muito acionados, posse de bola dividida. Então, seria muito simplista a gente resumir isso a um Flamengo pouco inspirado. Não foi. O Flamengo jogou bem e até na cobrança de torcedores, né, por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento pro E sobre primeiro gol. repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. E assim que nasce o gol, inclusive, o Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas O Mirassol treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou, Tem esse descansou. luxo. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time Porque vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho... Vou tentando fazer uma coisa... Não dá para quantificar isso, mas... O quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, Sim. e o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, Sim. os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. Não, e assim, na boa, O Flamengo é mais regular, é mais consistente, equilibrado. é mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Filipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Filipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, para mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Filipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Filipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. Claro. O trabalho, a perspectiva
é mais do que positiva e o Flamengo... Essa é uma Mas- ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Mas vamos ouvir o próprio Felipe Luiz, ao vivo, direto do Maracanã, depois dessa vitória contra o Mirassol. Boa noite. 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Tá. Ah, ok. Boa. Primeiro, Mirassol. Time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra... Não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e, mesmo assim, eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado. Então, e eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e... com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com um descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro e para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter, ainda falta. Hoje, amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro, que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Que seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar, que você comentou lá no Ceará depois do empate, só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. Felipe, boa noite, parabéns. Uma vitória no dia do aniversário, às vezes não acontecia. Eu queria te perguntar sobre essas contratações que o Flamengo fez e como você vê o elenco do Flamengo agora. Teve uma eliminação, claro, mas você está ainda recebendo esses jogadores, não deu para esses jogadores ainda
atuarem da forma que você ainda vai preparar? Como você vê essa preparação, pensando, eu não vou falar nem em Libertadores, que está muito em cima aqui agora, pensando no restante da temporada, principalmente Campeonato Brasileiro, e caso continue na Libertadores, se Deus quiser, para você, né? Como você vê esse time encaixando, como você vê esse elenco agora com essas chegadas aí? Bom, primeiro dizer que a janela que o clube está fazendo é extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também. É um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns aí, 40 anos. Felipe, com essas saídas, você teve o Gerson e o Wesley, que eram praticamente jogadores fundamentais no seu esquema de jogo, e chegada de 5 outros jogadores, contando com o Jorginho, que chegou antes do Super Mundial. O seu trabalho como técnico, o maior desafio que você passa a ter agora é fazer com que esses novos jogadores se incorporem ao elenco, ou seja, fazer esse, entre aspas, novo time da Liga para você continuar aí o restante da temporada? Bom, já também emendando, que eu esqueci de responder, mas boa pergunta, né? Sobre esses jogadores que chegam, eles têm que ainda ganhar o conteúdo todo tático, né? A parte técnica eles já têm, são diferenciados, muito diferenciados. Agora cabe a mim fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível ao modelo de jogo, que não é só pegar a bola e fazer a diferença. Existem muitos detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão alta. Existem muitas coisas que os jogadores que já estavam mais tempo sim sabiam, mas não só isso, senão alguns jogadores que também machucaram, no caso do Eric e do Nico, que vinham jogando constantemente, que também ajudam com que qualquer jogador que possa chegar também possam assimilar tudo mais rápido, né? Então, obviamente que você falou do Gerson e do Wesley, são dois jogadores extraordinários que saíram, e agora nós temos jogadores jovens, novos, que também têm fome e ambição de fazer história aqui no Flamengo, a sua história. Então, acredito que vai ser rápido essa adaptação desses novos jogadores, porque treinamos sempre em função do que é o modelo de jogo e o plano de jogo, então vai ser rápido. Aqui Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pelo dia de hoje. Marcos Martins, do canal da QCRN. Você comentou sobre a questão da característica do Mirassol, uma equipe ofensiva que tentou propor jogo, e você considera que o Flamengo, em algumas ocasiões, apresenta dificuldades contra equipes que não decidem marcar no bloco baixo unicamente e apenas se defender, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que marcou pressão, especialmente no primeiro tempo, dificultou o jogo do Flamengo lá no Mineirão, e contra outras equipes também que o Flamengo enfrentou que não se dedicaram apenas ao aspecto defensivo. Você pensa em variações táticas para sair desse tipo de situação onde as equipes acabam neutralizando o Flamengo de alguma forma? Na outra coletiva a pergunta era se os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade. Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos. Os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito, também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles, mas é um adversário que teve muito mérito no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã
talvez, posso estar enganado, posso não estar lembrando, foi a equipe que melhor jogou contra o Flamengo no Maracanã durante esse ano, na qual tenho que dar parabéns para o treinador. Estou feliz por causa que ganhamos o jogo, mas tenho que reconhecer que eles foram muito bem no jogo e foi um jogo igualado, na qual nós fomos mais determinantes nas áreas. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns, feliz aniversário para você. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre o Saul, acabou não entrando em campo hoje, mas você falava do Gerson, até você falava, vocês enxergam o Gerson de um jeito, mas eu gosto de colocar ele para jogar de outro jeito, e eu queria entender de você como é que você enxerga o Saul nesse time. Sei que ele ainda está pegando ritmo, se adaptando, mas se você vê ele jogando mais como segundo volante ou jogando mais como meia ali pela direita, enfim. E se me permite rapidinho, o Vinha e o Juninho e o Michael ficaram de fora da lista dos relacionados. Você acabou de falar essa questão do elenco, né, que tá com bastante jogadores. Eu queria entender como é que foi o seu critério para decidir, por exemplo, deixá-los de fora hoje. Qual foi a primeira? O Saul, desculpa. Sim, já lembrei. O Saul é um jogador que é polivalente, ele joga em todas as partes do meio campo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou até de atacante, mas hoje pelas necessidades que a equipe apresenta, pela composição do elenco, eu vejo ele como para essa posição que estava o Gerson, agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá, que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde ele melhor rendeu. É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição. Ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença, mas com certeza hoje era uma das opções minhas pro banco na parte na substituição de um dos dois volantes se precisasse, né? Claro que ele não tem, como eu falei, o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção, que ele vinha treinando mais na frente, então tentei segurar um pouco essa substituição hoje dos dois. E também do Vitor Hugo, que estava no banco como opção de volante. E sobre as escolhas, eu formato o banco em função do que o jogo pede, em função do que a equipe precisa. Claro que o Vinha é um jogador internacional, um jogador que já todo mundo sabe da qualidade que tem, mas na hora de escolher e ficar com 3 laterais esquerdos no banco, onde provavelmente não ia entrar nenhum deles, como hoje não entrou nem o Ayrton, então eu optei por deixar ele treinando hoje, porque ele precisa de treino, ele precisa de ritmo, da mesma forma que o Juninho e da mesma forma que o Michael. Então, a hora que precisar, eu sei que eu posso contar com eles, que eles estão bem treinados, e foi mais isso, mais em função do que um plano do que a equipe precisava para o jogo. Aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Na quarta-feira, depois da eliminação em BH, você disse que minimizava um pouco algumas críticas mais ácidas do pessoal da internet. Só que valorizando mais as críticas do estádio, das arquibancadas. Hoje, antes do jogo começar, uma grande parte da torcida começou a gritar que o Campeonato Brasileiro é obrigação, junto com a Libertadores. E já levando em consideração esse seu pensamento, você também acredita que o Campeonato Brasileiro agora é uma competição que o Flamengo pretende, que o Flamengo precisa tratar como obrigação, chegar até a última rodada disputando o título? Primeiro que naquela minha resposta eu generalizei muito o que é a situação da internet e claro que me expressei mal, né? Mas acho que a maioria de vocês entendeu o que eu quis dizer naquele momento e até alguns de vocês até me defenderam em função disso, né? Claro que o que eu quis dizer é que as redes sociais elas perdem muitas vezes o controle e se você ficar se guiando por isso você fica louco e você perde a noção, né? Até mesmo muitas pessoas têm problemas mentais por estar lendo comentário do que outros pensam. Então eu quis dizer isso, o que é exagerado que é e o extremista que é muitas vezes são as redes sociais.
O que não quer dizer que sejam ruins. As redes sociais vêm para ajudar o mundo e vêm para melhorar, mas realmente nós que estamos sempre colocando a cara, se você seguir isso aí, você passa mal, né? Então, o que você falou sobre a torcida, tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que quiser. Aliás, desde que eu cheguei aqui, o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, estava tendo um protesto contra a equipe que tinha perdido contra o Emelec na Libertadores, estava num momento difícil e eu sabia onde eu estava vindo. Conheço o Flamengo durante toda a minha vida e vivi o Flamengo nos últimos 6 anos e não existe outro caminho senão a cobrança do torcedor aqui. Aqui sempre foi assim e sempre vai ser. Nunca iremos nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor para o clube. E claro que eles exigem. E eu volto a repetir o que eu falei na última coletiva. Nós temos a obrigação de dar nossa vida pelo Flamengo. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós temos a obrigação de fazer tudo, de que o Flamengo seja prioridade na nossa vida antes que a família. Essa é a nossa obrigação. O resultado a gente não controla. Mas que nós queremos ganhar, com certeza queremos ganhar. E vamos em busca disso. Felipe, Vitor Nicolau, do canal Falso 9. Você classifica o seu modelo de jogo como um jogo de progressão. E a gente viu o Flamengo construir essa liderança do Campeonato Brasileiro, hoje coroada com o troféu do primeiro turno, simbólico, a partir de um time que tinha no Arrascaeta muitas vezes o homem mais avançado, com muita liberdade, com muito espaço e sempre com alguém para induzir espaços para que ele pudesse atacar. Você falou do Pedro agora melhorando tecnicamente, realmente ele vem de bons jogos tecnicamente, e hoje você colocou os dois juntos, com os pontas de força que chegaram, né? O Samuel Lino fez um grande jogo. Só que, na minha impressão, queria validar a sua também, o Flamengo não conseguiu, em algum momento, ter a sua organização ofensiva gerando tantas chances de gol, como gerou na quarta-feira, a organização ofensiva gerando muitas chances de gol, como a tua organização ofensiva normalmente gera muitas chances de gol. Hoje, você teve as transições muito bem, mas a organização ofensiva, na minha opinião, você teve em vários momentos o Arrascaeta e o Pedro ali sem conseguir, o Arrascaeta sem conseguir os espaços que normalmente ele consegue quando está sem o Pedro, e depois, sem o Pedro, o Arrascaeta cresce de produção. Na fase defensiva, também, né, você acabou tendo a saída de bola do Mirassol, superando muitas vezes a tua marcação alta com esses dois. Você acha que em algum momento, em meio de temporada, você vai conseguir coordenar para que o time seja a lá Flamengo, dominante, fazendo o jogo de progressão com esses dois juntos? Vitor, gosto de você. Te conheço. Sabe muito de futebol. Primeira vez, né? Que tu vem aqui, né? Bem-vindo. Bom, boa pergunta. Sobre o Pedro e o Arrasca, é o seguinte, eu acredito que eles podem jogar juntos, claro que podem. Hoje eu vi muitas coisas boas na fase ofensiva, aliás, eu vi muita facilidade na fase ofensiva para a gente chegávamos com muita facilidade por fora, principalmente porque o Mirassol é um time que se compacta muito e bloqueia muito o meio, então o Arrascaeta muitas das vezes ele perde a posição dele porque ele quer participar do jogo, né? Às vezes ele, ficando mais parado, ele fica melhor posicionado, mas ele teve uma associação muito boa junto com o Lino naquele lado esquerdo e também com o Pedro. Eles se encontraram algumas vezes, principalmente na fase da pressão alta do Mirassol. Mas, como eu falei, como existia uma certa facilidade em chegar até a área do Mirassol, nosso time estava sendo extremamente vertical. E isso parte a equipe. Então, a gente, ao mesmo tempo que criava chances, que a gente chegava na área, que criava chances claras e não fazia, também perdíamos a bola, o goleiro tinha uma reposição rápida, o Pedro e o Arrascaeta, que são dois jogadores que precisam dessa organização ofensiva que você fala, uma fase mais de estabilidade, não tinha que correr para trás e acaba se desestruturando um pouco o que é a equipe, a fase defensiva, e o jogo começa a ficar partido. Eu não gosto de jogo partido, só que o adversário deixa os espaços que deixa, e eu não posso falar não vai por aquele espaço que ele está deixando, ou não ataca, não vai para frente. Eu tenho que deixar ele atacar. Por isso que eu chamo o jogo de progressão, porque eu quero que eles sempre progridam a jogada, que eles vá para frente, que sejam verticais o máximo possível.
Aí hoje eu gostaria que eles fossem um pouco menos, né? Para a gente poder ter essa estabilidade, para o Pedro e o Arrasca poder descansar, para eles poderem pressionar juntos e a gente poder recuperar juntos. Mas na fase defensiva de hoje, a culpa foi do treinador. A pressão que eu propus para a equipe não deu certo e não foi culpa do Arrascaeta e do Pedro. Se tivesse sido do jeito que eu pensava, provavelmente teria funcionado melhor. Mas como não foi, e depois eu vi que a gente já estava sofrendo, precisávamos mais de perna para poder correr, optei por tirar o Pedro e botar o Luiz Araújo, e aí o time já fica mais consistente com esses jogadores que aguentam fazer 70 metros e não deixamos de sofrer mais. Eu senti que o time já ficou um pouco mais consistente. Então é isso aí, nação. Esse foi mais um vídeo de notícias do Flamengo. Já deixa nos comentários o que você achou dessa partida contra o Mirassol. Esse foi mais um vídeo de notícias. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.